Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. Hoje nós iremos iniciar um novo livro, o livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías. Estaremos meditando nos capítulos 1 e 2 do livro de Isaías e veremos que o profeta Isaías trouxe a mensagem de juízo, do juízo de Deus às nações e anunciou um rei futuro, à semelhança de Davi, e prometeu uma era de paz e tranquilidade. Capítulo 1 de Isaías. Também estaremos meditando em Gálatas, capítulo 5. Capítulo 1 de Isaías. Essas são as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante o reinado de Uzias, de Jotão, Acais e Ezequias em Judá. Deus acusa o seu povo. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor, Deus falou, ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe aonde o dono põe alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada, o povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, desta gente cheia de pecado. Todas são ruins, todas são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigo? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados, da cabeça até os pés. O corpo de vocês está machucado, cheio de ferimento e de chagas abertas, que não foram lavadas e nem enfaixadas e nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo, na presença de vocês. Os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela, só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uva, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não estivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridade de Jerusalém, escute o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, dêem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos, queimado no altar. Estou enjoado do sangue de touros novo. Não quero mais carneiro e nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem oferta. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragaram tudo isso. A festa da lua nova e os outros dias santos me enche de nojo. Já estou cansado de suportá-lo. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lave-se, purifique-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprenda a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorra os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se foram rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. E o Senhor, falei. Salvação e castigo.
A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como uma prostituta. Está cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassino. Jerusalém, você era como uma prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como um vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presente para torcer a justiça. Não defende o direito dos órfãos e não se preocupa com a causa das viúvas. Portanto, escute o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira vou castigá-lo, para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhe darei autoridades e juízes, como os que tinha no passado. Então Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel. O Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem, mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonaram o Senhor. Vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas, de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com o jardim sagrado que lhe davam tanto prazer. Vocês se tornarão como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha e as suas ações como a faísca. Eles serão destruídos pelo fogo e não haverá quem possa salvá-lo. Capítulo 2 de Isaías. O reinado de paz de Deus, o Senhor. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos e todas as nações irão correndo para lá e dirão: vamos subir o monte do Senhor. Vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. Do monte Sião, ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foice. Nunca mais as nações farão guerra e nem se preparam para as batalhas. Venham os descendentes de Jacó. Vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. O dia do Senhor. Ó Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois os países está cheio de mediuns da Filisteia e de adivinho que vem do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro. Não se pode calcular a sua riqueza e não é possível contar os seus carros de guerras e cavalo. Mas o país está cheio também de imagem. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Porém, todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoe. Vão procurar esconderijo nas cavernas, cavem buracos no chão, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os cavalos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos.
Naquele dia os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores e todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos fundos, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia, todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Essa foi a nossa leitura dos capítulos 1 e 2 de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo Gálatas capítulo 5. Firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se torne escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês é quem querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei. Estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E isso é o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixar de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou, como dizem por aí. Um pouco de fermento fermenta toda a massa, mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrasse de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. O Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe o Espírito de Deus dirigir a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito, é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual,
a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, ambição, egoísta, a desunião, a divisão, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio e todas coisas. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém e nem ter inveja um dos outros. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida através da palavra do Senhor Jesus.